Olá, alunos da quarta etapa, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. Eu sou o professor Silas e hoje nós falaremos sobre o assunto vozes verbais. Antes de começarmos o assunto, nós temos que relembrar o que são verbos, né? Uma vez que o assunto vozes verbais é estudado dentro de verbos. Então, o verbo é uma das classes gramaticais que aceita ou em que ocorrem mais flexões. E aí o verbo ele vai possuir algumas flexões de pessoa, de modo, número, de tempo para situar essa ação verbal no presente, pretérito, futuro, no modo indicativo, subjuntivo e imperativo, que são como nós enunciamos os verbos. E o que seriam as vozes verbais? Voz é a forma tomada pelo verbo para indicar a relação existente entre a ação expressa por esse verbo e o sujeito. Ou seja, é uma relação que pode ser de atividade, daí eu vou dizer que o sujeito é um sujeito agente. Essa relação também pode ser uma relação de passividade, quando o sujeito ele não pratica ação, mas essa ação recai sobre o sujeito, ou uma relação de atividade e passividade simultânea, que nós chamamos de voz reflexiva. Então, as vozes verbais, elas são a relação existente entre a ação verbal relacionada a esse sujeito. É ela que vai informar se o sujeito praticou aquela ação, se o sujeito recebeu aquela ação, ou se o sujeito praticou e recebeu a ação simultaneamente. E, nesse caso, o sujeito pode ser agente, quando ele pratica a ação, ou ele pode ser um sujeito paciente, quando ele recebe a ação verbal. Daí nós temos agente, quem pratica a ação, paciente é quem sofre ou recebe a ação. Em língua portuguesa, nós temos três vozes verbais. Nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. E elas, a voz passiva e a voz reflexiva, elas têm algumas subclassificações. Falaremos agora sobre a voz ativa. Então, observe o gráfico, né? Nós temos a seta representando o sujeito e o círculo, né? Nós temos aí uma esfera com o nome ação, né? Toda ação dentro de língua portuguesa, dentro de morfologia, é um verbo. Então, ou seja, esse sujeito vai praticar ação. Na voz ativa, o sujeito é o agente da ação verbal. É ele que faz, é ele que pratica a ação. E nós vamos ter os verbos de ação em geral. Então, observe um exemplo de verbo na voz ativa, que é aquela que possui um sujeito praticando uma ação. Os alunos farão a prova. Quem é o sujeito da oração? Os alunos. Quando eu faço a pergunta para a ação verbal, quem farão a prova? Os alunos. Agora observe que nós temos o verbo fazer conjugado no futuro e esse verbo aí é uma ação. Quem produziu essa ação? Quem praticou essa ação? Os alunos, né? Observa-se, né, pelo contexto que o sujeito aí é um sujeito agente. A voz passiva, nós temos dois tipos na língua portuguesa. Nós temos a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Na voz passiva, observe que a ação, a seta está voltando em direção ao sujeito, ou seja, essa ação ela não é praticada pelo sujeito. Lá dentro da oração, nós temos um ser, que a gente vai chamar numa outra aula de agente da passiva, e esse agente da passiva vai praticar a ação e essa ação vai voltar para o sujeito, ou seja, o sujeito ele sofre a ação verbal. E na voz passiva nós vamos ter apenas verbos transitivos diretos. O que seria a voz passiva analítica? É quando o sujeito ele é paciente, ou seja, ele recebe a ação expressa pelo verbo. Observe no exemplo. O sapato foi usado pela Maria. Observe que aí nós temos como sujeito da oração. Quando eu faço a pergunta para o verbo ou para a locução verbal, eu encontro o sujeito da oração. Quem foi usado pela Maria? O sapato. Então nós temos como sujeito da oração o sapato. Mas perceba que o sapato ele não pratica a ação verbal. Aí expressa pelo verbo, pela locução verbal foi usado. Quem pratica essa ação aí de usar o sapato é o substantivo Maria, que futuramente nós chamaremos de agente da passiva. Então observe que Maria produz a ação verbal e essa ação recai sobre o sujeito, o sapato. Nesse caso nós temos exemplo de voz passiva analítica. Observe mais alguns exemplos. O incêndio foi controlado pelos bombeiros. Veja,
o sujeito da oração, o incêndio. Quem foi controlado pelos bombeiros? O incêndio, o sujeito da oração. Foi controlado? É uma locução verbal formada por um verbo auxiliar, que é o verbo foi, e o verbo principal, nesse caso, na forma particípio controlado. Pelos bombeiros, nós temos aí o ser que vai praticar a ação de controlar esse incêndio. E essa ação vai recair sobre quem? Sobre o termo o incêndio, que nesse caso é o sujeito da oração e um sujeito paciente, ou seja, ele recebe a ação. Os alunos deveriam ter sido orientados por eles. Observe que o sujeito aí é os alunos, deveriam ter sido orientados por ele, o predicado. E aí nós temos aí alguns verbos auxiliares formando a locução verbal, na voz passiva. Nós temos a voz passiva sintética, Tudo que é sintético é sintetizado, é resumido. Então, a estrutura da voz passiva sintética, o sujeito também vai sofrer a ação através da ação verbal, e esse verbo sempre estará na terceira pessoa do singular ou do plural. E aí nós temos uma estrutura diferente da estrutura da voz passiva analítica, porque nós vamos ter o pronome apassivador, o pronome si, que aqui ele vai receber a função sintática de pronome apassivador. E nesse caso só podem ser apassivados verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos. Não ocorre voz passiva com verbos intransitivos. E nesse caso aqui também, na voz passiva sintética, nós não vamos encontrar agente da passiva nas imediações desse tipo de voz. Só vai ocorrer o agente da passiva, que é o ser que nós vamos falar na próxima aula, na voz passiva analítica. Veja alguns exemplos. Como construir a voz passiva sintética? Constrói-se com o verbo na terceira pessoa, seguido do pronome apassivador si. Esse pronome vai vir encaixado nesse verbo, formando um verbo pronominal. Exemplo: compram-se sapatos novos. Observe que aí nós temos o verbo compram na terceira pessoa, e nós temos o si encaixado nesse verbo, apassivando esse verbo. E nós temos sapatos novos aí, que é o restante da oração. Arremessou-se a bola. Em arremessou-se a bola, nós temos aí o se, é o pronome apassivador, arremessou o verbo na terceira pessoa, e a bola é o sujeito paciente. Ou seja, a ação de arremessar vai incidir, vai voltar para o sujeito. O sujeito não pratica a ação nesse caso. Então, observe aí a estrutura da voz passiva sintética. Verbo conjugado na terceira pessoa, distribui-se o sujeito paciente, o lanche, e aí nós colocamos uma expressão de tempo, logo cedo. Voz reflexiva. Observe o gráfico, nós temos aí sujeito, ação, e nós temos duas setas. O sujeito ele vai praticar a ação, e essa ação vai retornar para o sujeito. Então, na voz reflexiva, nós temos o sujeito, ele pratica e recebe a ação simultaneamente, ao mesmo tempo. Vai ocorrer com verbos transitivos direto, e nesse caso, na estrutura da voz reflexiva, nós também vamos ter o pronome si. Só que esse pronome si ele vai ter uma função sintática diferente da voz passiva sintética. Agora eu vou chamar ele de pronome reflexivo, que é o pronome que faz a ação voltar para o sujeito. Existem dois tipos, há dois tipos de voz reflexiva. Nós temos a voz reflexiva medial, ou simplesmente voz reflexiva, e nós temos a voz reflexiva recíproca. O que seria a voz reflexiva? Ela é chamada assim quando o sujeito praticar a ação e essa ação ocorrer, recair sobre ele mesmo. Observe os três exemplos. Carla machucou-se, Arthur cortou-se com a faca, Roberto mudou-se daqui. Veja que na primeira oração nós temos como sujeito da oração Carla, sujeito simples. Machucou é a ação verbal. Então, quem se machucou? O sujeito, no caso, Carla. E esse si, quando ele é encaixado, esse pronome reflexivo, quando ele é encaixado no verbo, ele faz a ação verbal de machucar retornar para o sujeito, refletir sobre o sujeito. Daí, voz reflexiva. Então, observe que Arthur cortou-se com a faca. Veja que o Arthur ele cortou, e ele cortou a si mesmo. Ou seja, a ação recai sobre ele mesmo. Ele age e, ao mesmo tempo, ele sofre a ação. Esses são exemplos de voz reflexiva. Perceba que na voz reflexiva medial, nós temos apenas sujeito simples, que é o que diferencia da voz reflexiva recíproca. O que é a voz reflexiva recíproca?
é quando o sujeito ele vai ser um sujeito no plural, conjugado no plural, ou seja, eu preciso ter no mínimo dois sujeitos, dois ou mais. Então o sujeito vai ocorrer no plural, e aí nós vamos classificar como sujeito composto. O sujeito ele também vai praticar ação sobre o outro elemento, sobre o outro sujeito, que é o outro elemento da oração, que vai sofrer a mesma ação daquele, ou seja, é recíproco, né? O que um faz para o outro. Então observe os exemplos, né? Paula e Renata amam-se. Aí nós temos sujeito da oração Paula e Renata. Nós temos dois sujeitos formando a oração, Paula e Renato, né? Sujeito composto. O verbo amar, que é a ação verbal, a voz verbal aí, que é a ação de amar, quando eu coloco o pronome reflexivo se, a ação de amar, ela reflete tanto na Paula quanto no Renato. É recíproco. O que um sente, o outro também vai sentir, né? Eles agem e agem uns contra os outros. Os jovens agrediram-se durante a festa. Observe que no exemplo, os jovens, eu tenho o sujeito aí no plural. Quando eu falo os jovens, subentende-se que ali tem no mínimo dois, mas pode ser mais. A ação verbal, né? A voz verbal aí, agredir, né? Que é a ação verbal. Se eu digo os jovens agrediram, até aí eu não tenho voz reflexiva. Mas quando eu coloco o pronome reflexivo se, torna agrediram-se, essa ação é feita pelos jovens e retorna para eles mesmos. Então, nesse caso, eles sofrem a mesma ação. Aí eu tenho a voz reflexiva recíproca. E assim nós chegamos ao final da nossa primeira aula de português. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima aula.